O Guzzo, outro dia, escreveu um artigo que era muito interessante. O sujeito não está disposto a ser penalizado por dizer que um homem não pode engravidar. Mas é o que está acontecendo hoje em dia. Você, de repente, diz aqui que um homem não pode engravidar. Não, precisa multar, é um discriminador, ele é um não sei o quê. Agora, imagine uma pessoa simples, não tem nada a ver com política, não quer saber de política, não quer saber de nada. Mas ele diz o seguinte, não, você não pode dizer que um homem não engravida. Ele diz assim, peraí, isso aqui é um negócio de louco. Louco. Tem um exemplo do estado da Virgínia, que é muito isso que o seu público está falando, a imposição que muda, e não é a questão de esquerda ou direita, é a questão da cultura. O estado da Virgínia, lá nos Estados Unidos, ele fica do lado de Washington, D.C., né? Então tem muitas pessoas que moram no estado da Virgínia Ocidental e na Virgínia, mas trabalham em Washington. Então tem muito funcionário público. Então isso faz com que principalmente o estado da Virgínia, onde o professor Olavo morava, ele vote democrata. Tá? Então, ele era um estado predominantemente democrata, mas com muitos valores, porque os Estados Unidos praticamente nascem no estado da Virgínia, então tinha muitos valores ali dentro. Aconteceu duas coisas na Virgínia que mudou completamente todo o panorama político e pode mudar até o resultado dessas eleições desse ano. Primeiro, a governadora pegou e falou assim, não, a gente vai passar uma lei aqui para mudar o porte de armas, não vai ser desse jeito que vocês estão querendo, as armas má, aquele discurso bom e velho do Partido Democrata e da esquerda no mundo inteiro. Os virginianos pegaram, cada um colocou seu 38, seu fuzil nas costas, foi todo mundo pro prédio do governo. Bateu na porta, queremos falar com a governadora. E aí todo mundo falou assim, quê? Não, extrema-direita invade armada. Essas foram as notícias, mas ninguém levantou um revólver e apontou para ninguém. A arma era para o quê? Nós temos o direito assegurado na segunda emenda da Constituição a andar e constitucionalmente dentro da Constituição do Estado nós temos esse direito. Então, estamos aqui aos montes, esses aqui estão representando a gente, queremos uma audiência com a governadora agora. E aí? E aí, o que deu? E aí, o que deu? Que eles entraram, conversaram com a governadora, não andou nada para frente. O povo mostrou a vontade que eles tinham. Uma arma não foi apontada para ninguém. Mas o que fala na segunda emenda da Constituição Americana? Todo cidadão americano tem o direito de portar uma arma para se defender, defender a sua propriedade, inclusive do Estado. Isso está na Constituição. Eles estavam exercendo o pleno direito constitucional deles. O segundo caso. Um pai foi reclamar na escola que estava tendo banheiro unissex. E ele não queria que a filha dele tivesse ali em um banheiro com outros homens. Não importava ideologia, não sei o quê. A escola chamou a polícia para esse pai e o politicamente correto fez o quê? Esse pai foi preso. Isso gerou uma comoção no estado inteiro, porque o americano ele tem um senso comunitário. O pessoal acha que Estados Unidos é Nova York e Califórnia. E não entende muito a cabeça do americano médio. E isso gerou uma revolta tão grande, que gerou uma eleição antecipada para governador. E esses dois casos fez o estado mudar de um estado democrata para republicano. E agora está lá o Glenn Youngkin, que por pouco não foi o vice do Trump. E o Trump está na frente para ganhar na Virgínia, o que era impensável. Se, por exemplo, o Trump tivesse ganhado a Virgínia em 2020, talvez a coisa pudesse ser um pouco diferente. Uhum. Dois casos, que é o que o senhor A Virgínia sempre foi mais democrata mesmo. Então assim, dois casos com duas... Assim, uma comunidade, ou seja, eu quero tirar as armas. Outro foi o quê? Um pai que foi violentado no seu direito de exercer a função de pai. Os americanos têm uma expressão que é muito interessante. Agredido pela realidade. Uhum. E isso fez muitos americanos passarem de uma posição que eles chamam liberal, ou seja, concessiva, tudo pode, etc., para uma posição chamada conservadora. Não, peraí. Por exemplo, eu não sei se o caso desse pai é isso, mas vamos imaginar, agora vamos fazer uma imaginação no caso desse pai. Esse pai é um liberal, acha que tudo pode, etc. Um dia diz assim, não, a sua filha está entrando no banheiro com um homem porque lá... Epa, peraí, é isso não. A minha filha está entrando no banheiro com um homem porque agora tem essa coisa de ideologia. Não, isso não. Então ele é agredido pela realidade, quando toca naquela realidade dele, ele não quer. Esse pessoal todo das armas,
Pode ser que muitos votassem nos democratas, mas quando eles viram o seguinte, não, mas esse é um valor nosso americano, não é só porque está na Constituição, é porque aquilo está na mentalidade americana. O quê? O meu direito de eu me defender, de eu ser um cidadão que posso me defender, etc., vai me ser tirado. Não quero mais. Bom, e esse pessoal é imediatamente taxado de extremista. Extremista, extrema-direita. Que extrema-direita? Ele é um americano comum, é um cidadão americano comum que tem a mentalidade americana. Vocês acham que esse choque, né, essa dor que a realidade causa, muitas vezes vai fazer com que volte esse resgate dos valores ainda mais forte? Tipo assim, não vai ser uma volta mais moderada, não vai ser uma coisa mais só para não perder espaço, sabe? Para não ser tirado nenhum direito. Eu acredito que, de repente, a gente está presenciando um momento que as pessoas vão clamar por uma volta não de uma coisa autoritária, mas de uma coisa rígida. Olha, seja de um governo, seja de pessoa, seja da família, vai ser uma coisa assim mais assim delimitada. Tipo, as pessoas elas não vão ter mais essa vibe de que tudo é tudo, né? Porque hoje homem e mulher é a mesma coisa, né? Família tudo é família, trabalho tudo é trabalho e não é bem assim, né? Hoje a gente não pode igualar uma pessoa que trabalha na ilegalidade, no crime, como uma pessoa que está lá trabalhando para ter o seu bem, o seu carro, o seu celular, e aí o cara que rouba vira vítima na história. Eu vou ser bem sucinto, porque eu sei que o Sr. Sepúlveda tem muito mais para falar nesse ponto do que eu. Mas eu vou pegar novamente o exemplo dos Estados Unidos. Você pega o pessoal que entra na questão ideológica aqui no Brasil e não olha os Estados Unidos a fundo. E é por isso que muitas vezes o pessoal me chama de neocon, fala que eu sou americanófilo. Eu não sou, cara. Eu sou luso-brasileiro. Eu me considero um português. Eu tenho orgulho de falar que eu sou descendente de português, entendeu? Pela história que está enraizada entre Brasil e Portugal. Agora, você precisa olhar a realidade como ela é. E o que está acontecendo nos Estados Unidos? Quando você olha a história americana, os Estados Unidos é um país que nasceu como protestante. E o que está acontecendo nos Estados Unidos numa profundidade que as pessoas não conseguem ver além das universidades, cultura woke? Às vezes eu dou umas pitadinhas disso no Twitter, até a Debs, né, a Olabocó. Esse dia acho que ela estava aqui. Ela participou do Redcast, ela estava falando sobre os Estados Unidos. Ela falou, não, porque o pessoal está muito quebrado e tal. Ela falou das universidades que ela pesquisou. O pessoal muito quebrado fala ideologicamente? Ideologicamente, né? Cultura woke e tal. Aí, depois mas lá o negócio é pesado. É pesado, mas aquilo é uma superfície. Existe uma profundidade nos Estados Unidos que é muito diferente. E sabe uma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos? Os Estados Unidos está caminhando para, em algumas décadas, se tornar uma nação católica. Você tem noção do que é isso? e quando você vai... E agora, não estou fazendo anacronismo ou comparação tola, tá? Mas aonde aconteceu algo semelhante com isso? No Império Romano. Que o Império Romano estava tão deturpado que o caminho natural dele, em 300 anos de perseguição, foi tornar-se uma nação católica. E os Estados Unidos está passando por esse processo fortemente. Tanto no protestantismo, está tendo um reavivamento, que eles chamam, né, Sr. Sepúlveda, lá, mas o número de conversões está, assim, gritante e enorme. E o poder na política que os católicos estão exercendo, e dentro do movimento pró-vida, principalmente. Isso é algo que era inimaginável 20 anos atrás. Se você assistiu até aqui é porque você tá do lado certo dessa história. Então você vai clicar no like e se inscrever para não perder nada do Redcast aqui no YouTube.